Então, pessoal, vamos hoje falar algumas coisas que é muito importante para você. A primeira é você definir os pontos, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nos pontos e projetar esses pontos para que a gente consiga ter sucesso no day trade. Olá, meu nome é Samuel Fernandes, sou do canal aqui Fênix D3 e a gente vai mostrar aí algumas coisas para vocês interessantes a respeito de movimentação de mercado, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte ideia, né? A gente tem que saber pontos de entrada, ponto de saída de uma operação para que a gente seja lucrativo todos os dias, né? Então, eu vou resumir aqui o que eu tenho que passar para vocês. Então, a gente tem que conhecer as regiões de alta probabilidade de acerto, né, onde a gente vai fazer as entradas ali com maior assertividade, e depois a gente tem algumas coisas relevantes para a gente entender. Sempre entrar a favor da tendência, né, e nunca, jamais fazer uma operação contra a tendência. Esse é o resumo bem principal, né? No começo da jornada nossa de trade ou de day trade, a gente tem aí uma grande incerteza do mercado, né? No que se diz movimentação. E aí a gente acaba se perdendo um pouco, porque a gente começa a fazer as coisas de maneira meio desorganizada, né? Então, eu vou resumir alguns conceitos técnicos para que você consiga entender melhor como funciona essa dinâmica, né? Então, é assim, ó, o que a gente tem que fazer para operar numa região e nessa região de valor, né? O que a gente tem que fazer para operar nela? Como que a gente tem que fazer para ter a melhor assertividade dentro dessas operações? Então, esses pontos me levaram a fazer algumas ideias, né? Então, a gente tem que conhecer também a teoria de Dow, a teoria de Elliott, né? Que diz para a gente topos maiores que topos anteriores e vice-versa, né? Então, tem regiões que não são interessantes como essas que eu estou desenhando agora. Então, essas regiões a gente tem que fugir desse mercado quando ele está lateralizado, né? E buscar regiões de pontuações maiores, né? De pernadas maiores. Então, o que acontece quando a gente começa a pensar nesse conceito, né, de pernadas maiores, né? Então a gente tem que começar a entender que existe um fundamento dentro do mercado que rege qualquer possibilidade, e uma delas são topos maiores que topos anteriores e fundos maiores que fundos anteriores. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente tem o que a gente chama na teoria de Elliott, teoria de Dow, de tendência de baixa, e é ela que a gente vai surfar para a gente pegar o melhor movimento. Só que a gente tem que ter aí o entendimento que o mercado ele sempre volta para fazer uma correção, e às vezes essa correção ela tira a gente da possibilidade de operar. Então, todo fundo, quando a gente tem um primeiro fundo, ele vai fazer um suporte, e esse suporte ele vira uma resistência a seguir numa tendência, né? Elliott Dow deixou isso muito bem claro para a gente continuar entendendo, né? Então, a gente tem que sempre procurar a entrar a favor da tendência, e quando tiver o retorno, a gente automaticamente pensar nas regiões que são regiões de suporte, né? Regiões de suporte. E essas regiões elas voltam a ser atestadas toda vez que ela acontece, né? Então, nesse exemplo, está bem claro como que essas regiões funcionam e como que a gente deve pensar para a gente estar fazendo a operação. Então, a gente como operadores, a gente tende a pegar o mercado sempre quando o mercado faz topos, né? A gente procura topos, a gente vende no topo e compra no fundo, né? Então a gente tem que ter isso em visão, né? Então, quando a movimentação ela está lateralizada, a gente não dá preferência para essas regiões que são lateralizadas. Porém, todo fundo ele faz o quê? Ele tem uma região de suporte, onde ele vai fazer uma região de volta ao preço. E sempre topos procura topos e fundos procura fundos. Essa é a origem do mercado, né? Para quem não entendeu ainda esse conceito, eu tenho na metodologia passo a passo mostrando para você como é que funciona e quais regiões a gente tem que operar.
O intuito desse vídeo é trazer relevância, trazer entendimento para vocês dessas áreas de compra e venda, né? Então, perceba bem aí que todo fundo procura fundo e todo topo procura topo. Por sua vez, o mercado ele tem uma simetria de movimentação. E essa simetria de movimentação faz com que a gente compra e vende com a maior segurança possível e tenha a melhor taxa de assertividade. Lembre-se bem, todo fundo, quando a gente tem um fundo, a gente tem ali um suporte. Quando a gente tem um topo, a gente tem uma resistência que vira provavelmente um suporte. Então, a gente tem essas ligações e não é uma coisa muito difícil de se entender quando a gente começa a perceber o mercado, por mais complicado que o mercado seja. Lembre-se, fuja de lateralidade, fuja desses movimentos laterais, pois esses movimentos eles não dão dinheiro. Procure sempre comprar no fundo e sempre vender em regiões de topo, porque assim a gente vai ser muito bem assertivo. Ok, pessoal? Então, a origem é essa aí. Voltando para o gráfico aqui para vocês verem, embora pareça que está bem embaralhado, as pessoas não conseguem entender como funciona o sentido do gráfico, a gente tem por si o entendimento que quando a gente tem regiões de falha, né, de fundo, a gente dá preferência para compra e a gente tem aí o mercado não seguindo essas regiões. Então, quando o mercado não segue essas regiões, a gente faz compra nessas regiões, né? Então, comprando nessas regiões, a gente vai estar muito bem posicionado e levando até o patamar de preço onde a gente quer fazer as nossas saídas. Então, quando você estiver fazendo uma compra e venda, repare bem essas regiões, marque essas regiões como suporte e dê preferência a operar essas regiões, pois essas regiões são as regiões que vão dar dinheiro. Quando a gente tem a movimentação, ela segue. E é quando sai dessa operação? Quando a gente vê que os topos e fundos são menores que topos e fundos anteriores, tendo uma quebra de estrutura e a visão começa a fazer a diferença no contrafluxo do movimento. Então a gente tem que ficar ligado nesse termo para a gente não estar perdendo a possibilidade de fazer um bom trade, não estar perdendo a possibilidade de estar fazendo uma boa operação. Então a ideia desse vídeo é fazer com que vocês entendam aonde a gente comprar a melhor área de negociação de compra e a melhor área de negociação de venda, dando preferência para a tendência do mercado sempre. Então, entendendo esse conceito, fica muito mais fácil a gente determinar as áreas de compra, as áreas de venda dentro da lógica do mercado. Então, entendendo todos esses pontos, a gente consegue chegar no denominador comum que o mercado, ele por sua vez, ele tem topos e fundos, e esses topos e fundos são bem relevantes para a nossa compra e venda. Ok? Se a gente for olhar a extensão do gráfico, isso ocorre todo momento, toda vez que o mercado faz esse tipo de movimentação. E essa movimentação ela se repete. E quando a gente marca o mercado voltando o gráfico para trás, a gente vai notar que essas áreas são áreas que o mercado respeita, áreas que o mercado sempre volta ali. Então, sempre dê preferência a fazer operações a favor da tendência, nunca contra a tendência, para que o resultado aconteça. Então, pessoal, muita calma, muita tranquilidade quando for procurar esses pontos. Tá? Esses pontos são pontos de bastante relevância dentro de um gráfico e o mercado, por sua vez, respeita eles. Então, a gente deve fazer as marcações mais importantes no gráfico e analisar o contexto do mercado para que a gente consiga extrair dinheiro da melhor maneira possível do mercado. Ok, pessoal? Então, eu falei bastante. Esse vídeo fica por aqui para que você tenha um maior entendimento. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa os sininhos para novas notificações. E detalhe, não deixa passar a oportunidade de você também estar estudando aí com a nossa metodologia,
para que você também consiga ter resultados surpreendentes. Então, dê preferência a essas regiões de suporte. Você tem que ficar bem ligado, pois o mercado respeita e sempre o mercado volta lá. O incrível é que o mercado sempre volta nessas regiões, e quando a gente tem essas regiões, são regiões que o mercado sempre respeita. Marcando topo e fundo, a gente vai notar que essas regiões são regiões que são respeitadas tanto para frente do gráfico como anteriormente no gráfico, tá? Então, a gente ficar de olho aí nesse tipo de operação, né? Buscando fazer uma operação sempre a favor da tendência, nunca contra a tendência, reparando sempre que o mercado faz por sua vez a correção, e a gente sempre está ligado nesse tipo de correção para que a gente faça uma operação sempre bem feita, ok, pessoal? Então, fica aí, é isso aí, né? A gente com esse pensamento aí tenta ajudar as pessoas, mostrando que se a gente tiver o mínimo de cuidado dentro da operação, a gente vai seguir uma operação muito bem feita, um take muito bem executado, né? E não precisa você empiriquitar o gráfico com um monte de coisa para você entender, basta somente olhar a intenção do gráfico, e a gente vai notar que o gráfico